Agora, reparou que o Cid sabe de tudo? Ele nunca participou da reunião minha com os generais. A rara vez que ele participava, era uma reunião aberta. Com os generais, com ministros setoriais, não participava de nada. Agora, ele foi... Quando fizeram uma pesca probatória, né? O Fish Expedition, o telefone dele, acharam ali a questão de fraude de vacina. E em depoimento, a esposa dele confirmou que a fraude havia sido feita em Goiânia. Então, em cima daquilo, uma punição para a esposa e para a filha, ele ficou abalado e, no meu entender, foi torturado. A gente psicologicamente, não há dúvida. Na reta final, você nunca viu um juiz participar de um depoimento de um delator. Ele estava lá e ameaçando. Estava lá meio esposa, puto, inclusive. Filha, imaginou, filho. Você complica a situação. A ameaça era, se você não falar a verdade dessa vez, nós vamos continuar a investigação na tua família. Sim, falou, citou a esposa dele, citou a filha. Tá certo? Então aí ele foi cedendo, no meu entender, foi cedendo. Agora, ele fala muita coisa, algumas coisas são verdades que ele fala, mas outras eu fico pensando, como é que esse cara teve conhecimento disso daí, se nem eu estava sabendo? Entendi. Tá? Agora vamos falar, vale a pena, vai ser... Estou gostando de você, queria que a imprensa brasileira tivesse aquela imprensa investigativa para ir para fundo. Tanto é que, quando você perguntou para mim, logo que cheguei aqui, vou perguntar certas coisas. O que eu te respondi? Vai, pô. Vambora, pô. Não tem problema aqui, não. Vambora. Pois é. O Cid realmente, assim, a delação do Cid, ela é a base do processo que tá para ti. Acho que dia 25 o STF vai analisar a denúncia para ver se tu vira réu, né? Bem rápido. Aí tu comentou no Twitter, nossa, super rápido e tal. Aqui, ó. Entendi. Mostra perto do rosto aqui que a galera consegue ver. Ó. Isso aí. Dá pra ver, Jean? Entendi. Olha lá aqui. Aqui, ó. Bom. Você pode ver. A PF ficou mais de 2 anos investigando. Se for contar com o inquérito Mãe de Fake News, que está lá no pacotão também, ficaram 6 anos investigando. Deram 15 dias para razões de defesa, incluindo o carnaval. Tem mais de 100 mil páginas. E tem coisa que eles não entregaram. Essas 100 mil páginas tem muita coisa, não tem nada a ver com o processo. Tem um termo em inglês aí, que quando se usa esse artifício é para embaralhar a defesa, e quando o juiz é bom e o Ministério Público é bom, você encerra o negócio ali mesmo. Fizeram tudo quanto é maldade para atrapalhar a investigação. E você conversa com meus advogados, que têm mais conhecimento do que eu, obviamente, né? Nós temos que ter acesso a toda a documentação que trata do processo. Bom. Quando você fala no telefone... Esse é o mínimo. São 30 e poucos, né, denunciados aí, telefone de meia dúzia. O resto você não tem. Porque se eu pego um extrato do teu telefone, eu não sei, e daí o cara usa esse extrato da forma que bem entender. Sim. Pô, que golpe é esse? Um dia eu estava conversando com um cara de Israel, né? Converso com o cara por ele, falou, que golpe é esse que o Mossad não estava sabendo? Quando há uma tentativa de golpe, não falo nem golpe, né? Tentativa, em poucos minutos o mundo todo fica sabendo. Que golpe é esse que não tinha exército nas ruas, não tinha fuzil e não tinha liderança? Para quem preparou essa armadilha, só não foi perfeito porque eu não estava em Brasília. Você tem dúvida se eu estivesse em Brasília não estaria preso até hoje? Eu acho que estava preso. Até hoje. Agora, foi dia 8. E se fosse dia 15? E se fosse dia 30 de março? Olha, eu passei, me procurou o ministro Zé Múcio, até ele foi no Roda Viva, falou, meados de dezembro, e queria interlocução com os comandantes para fazer a transição. Abrimos as portas. Nomeei 2 ministros, o da Aeronáutica e do Exército. Eu vou nomear ministro e depois tentar dar um golpe? É brincadeira. E outra, o golpe, você pode ver. O povo fica pensando que é fácil, né? Não é fácil dar um golpe. Vamos lá. Porque você tem que estar bem organizado. De dar um golpe. Você tem que estar muito bem organizado e preparar o after day. Com certeza. Como é que fica o dia seguinte? A mesma coisa, você em casa, com a tua sogra em casa, você briga com a tua mulher. Levanta a voz. Você está preparado? Porque a sogra está em casa. O after day, o mundo levanta barreiras contra a gente. Desliga o sinal desse trem aqui. Você pode até ter um baita de um clamor 1 ou 2 dias. Não, o Brasil é um país que não admite um golpe. Não, isso não existe. Não existe. E outra coisa... Mas também não impede as pessoas de tentar.
Loucura qualquer um tem por aí, qual o problema? Mas, cara, deixa eu te perguntar uma parada mesmo na moral. Olha só, eu acredito que, tá bom, então tava nos Estados Unidos e tava rolando aqui o 8 de janeiro e tal. Tem uma galera tão apaixonada pelo que tu representa, de certa forma, pra não dizer que é apaixonada por você, que esses caras, eles são, tu diria que eles são proativos demais? Olha, Tipo, o Cid é um cara proativo demais? o Cid extrapolava. Tá. Ele... Mas e a galera tinha do 8... excesso de iniciativa, né? Tava sempre ligado. E outra coisa, era um cara que todo mundo procurava. Generais procuravam. O Muro das Lamentações. Eu né? falei que o telefone dele era o Muro das Lamentações, né? E outra coisa, eu fazia reunião com o ministro e tal, não é ele. Eu tinha 4 ajudantes de ordens. 4 O oficiais. Cid era o chefe. Era o chefe, mas tinha o rodízio em todos eles. Se você conversar com... Eu não arrolei como testemunha nenhum dos outros. Porque o molecada, chama de garotada, né, tenente coronel, ia ficar preocupada. Né? Eu não arrolei como testemunha. Que iam falar o quê? Por que tu foi para os Estados Unidos? Hã? Por que tu foi para os Estados Eu Unidos? resolvi para os Estados Unidos. Eu tinha uns pressentimentos que podia ter algum problema aqui no Brasil. Oxi. Tá? Tinha um pressentimento. Vou sair do Brasil, não confio nesse cara que está chegando, não vou passar faixa para ele jamais e vou curtir a minha ressaca, né, lá fora do Brasil. Se eu ficasse aqui, eu estava ferrado. Tá? Agora, você pode ver, repetindo aqui, você vai dar golpe em cima de prédio vazio? O que é um golpe? Você chega no chefe de Estado, mata, prende, deporta. E o punhal verde e amarelo, cara? E você tem que perguntar. Esse é mó pira. Você tem que... Como é que pode, assim, matar o Lula... Não, primeiro é sequestrar e envenenar. Matar envenenado o Lula. Tiro é no Alexandre de Moraes. Você tem que perguntar. Doideira. A PF não ouviu o dono do computador que tinha esse plano punhal verde e amarelo? A PF não ouviu? Não ouviu. Mas como é que o Gonê põe isso na... O Gonê mais que repetiu a PF. Agravou, inclusive. Falou que eu aqueci, né? Que eu aqueci, baseado no quê? Baseado no quê? Qual prova disso? Eu tenho que provar que não fiz. Eles têm que provar que eu fiz. Eles têm que provar que eu destruí patrimônio. É o contrário. Ele tem que provar que eu tentei dar um golpe de Estado. Nesse sentido, tá tranquilo? Porque assim, está... Não, no tocante a acusações, tranquilidade total. Agora, é um julgamento político. Você estava falando de seguir o devido processo legal, né? Quais são as principais etapas, na tua opinião, que estão sendo desrespeitadas? Primeira coisa, o Lula foi julgado onde? Na primeira instância. 13ª vara em Curitiba, primeira instância. É o meu caso. Tanto é que agora, semana passada, o Supremo mudou o entendimento disso. Continua, como começou, eu estava na presidente, continua no Supremo. Até há pouco tempo, o parlamentar estava sendo processado, ele perdeu o mandato e a primeira instância. Agora inverteram. Agora os caras estão mantendo o foro privilegiado que tu não quer. Não quero foro privilegiado. Não é que eu não quero. Eu quero devido processo legal. É só isso. Até pior do que eu, são essas pobres pessoas que estão sendo condenadas de 14 a 17 anos de cadeia. O foro da Dona Maria não é o Supremo. Pô, mas é que é golpe de... eu não tô falando que tá? O que eu tô dizendo é que a acusação é de golpe de Estado. Aí é golpe de... Não. A acusação não é só essa não, né? Tentativa de golpe de Estado. Isso, que é quase a mesma coisa. Abolição violenta do Estado Democrático de Direito. O que é violência? Não, e eu te entendo. O que é violência? Tu chegar lá e arrebentar tudo. Você dá a entender que eu posso até fazer uma maldade contigo com um cabo de vassoura. Agora, para dar um golpe de Estado... com cabo de vassoura não dá. Você tem que ter uma organização. Você tem que estar organizado com forças da imprensa, Forças Armadas, combinado com classe empresarial. Em 64 estava a igreja, em 64 estava a OAB também, daquele lado, porque ninguém queria mais aquele presidente aqui. Tá? E assim mesmo o pessoal enfrentou uma barra. E o golpe em si, que o pessoal fala em golpe, né? Mas quem decidiu 64 não foram os militares. Os governadores de São Paulo, Rio, Minas Gerais, basicamente eles. E depois havia um combinado que, tanto tempo depois, teve eleições, e daí quem estava no governo, Castelo Branco, Costa Silva, não aceitou. Aí você pode discutir esse assunto aí. E o Brasil seguiu. Agora, você tinha muito mais liberdade naquele tempo do que hoje em dia. Não, calma aí.
Eu não ia ser possível naquele tempo. Tipo, o AI-5 não permitiria a gente ter uma conversa aberta, assim, por exemplo. Né? Bem, tinha censura na imprensa, não vamos negar isso claro. daí. Mas não era essa censura toda como existe hoje. Eu não sei, porque como eu não vivi, eu não tenho nem ideia. Sabe qual é? É difícil. Porque o AI-5 funcionou para caçar parlamentar. Estudar é diferente de viver, então... Agora, eu quando cheguei em Brasília em 91, eu tive contato com velhas guardas da política. Paulo Maluf, Luiz Guimarães, um montão de gente da velha guarda lá. E daí o pessoal conversava com o pessoal. As listas de cassações muitas vezes eram feitas pela mesa da Câmara dos Deputados. Nessa época os caras ainda estavam... Houve abuso, ninguém vai falar que não houve abuso. Houve abuso. Quando tu chegou lá em 91, militar, os caras te tratavam como? Pô, tinha lá dezenas de anistiados, né? Me viram um capitão novo lá, opa, carne fresca. E daí, muitos desses arroubos meus, foi daquele momento. Lá naquele tempo não tinha isso aqui, não tinha nem TV Câmara. Então o que você falava ficava, quando muito, guardado na sonora, mais nada além disso. E o pau cantava lá. Agora, mudou muita coisa. Você pode ver, quando era moleque, tinha jogar futebol na cidade, era pancada, era voador no pescoço. Isso praticamente acabou. As pessoas vão mudando. E a política também era muito mais agressiva. Entendi. Tá?